Uma história que começou há muito tempo, mais precisamente no final dos anos de 1800. Foi quando os imigrantes italianos vieram para o Brasil que a família Berra se instalou numa propriedade na Serra Gaúcha e começou a cultivar uvas. E até hoje, Vanderlei, de 56 anos, e seu filho João Paulo, de 30, dão sequência a esse trabalho. Eu sou já da terceira geração. Meu avô começou a história, né? E aí meu pai e eu, e vai para a quarta geração, que é o João Paulo. A nossa propriedade sempre foi produzir uvas, numa certa época, não só uva, né, como alguma coisa, leite, carne, mas depois, então, mais assim, com uvas, né? A propriedade possui 24 hectares, sendo que 8 deles são utilizados nos vinhedos. Além disso, cerca de 4 hectares são reservados para pastagem. E assim como a história, a evolução no dia a dia da atividade também é muito grande. Começou com meu avô, né? A produção era pequena, tudo manual, né? Nada mecanizado. Depois, então, meu pai seguiu os passos, mecanizou dentro do possível, né? Uma bombinha, motorizado a gasolina, com mangueiras, e aí depois, então, muito difícil, né? O transporte era com carroça, e depois, então, eu entrei também, peguei uma parte disso também. No passar do tempo, adquiri um trator e fui mecanizando, né? E aumentando os vinhedos. Mesmo em meio às dificuldades, Vanderlei não desistiu do trabalho no campo e seguiu com a paixão da família. Dificuldade enorme, porque era tudo manual, braçal, né? Então a gente não conseguia produzir, ter áreas maiores, né? A rentabilidade era menor, né? Fiquei aqui porque sempre amei a terra e sempre gostei muito de trabalhar com ela, principalmente lidar com vinhedos. Com a passagem do bastão e a sucessão ainda em vida, cabe a João Paulo seguir com a história. E ele se mostra preparado para essa missão. Eu cresci no meio dos vinhedos, né, trabalhando com uva. Aí eu saí para estudar, mas continuei trabalhando aqui no campo, meio período. E uma época eu tive que sair para estagiar fora em empresa na área, porque eu sou formado em enologia, viticultura e enologia na área do vinho. E acabei ficando 3 anos fora, trabalhando numa vinícola. E depois eu resolvi voltar, porque o que eu quis trabalhar com isso, né, com uva, né, é o que eu gosto de fazer. Mesmo com a experiência adquirida fora da fazenda, João não abriu mão do que as gerações anteriores ensinaram e vê no avanço tecnológico o futuro de seu trabalho. No passado, que a gente pode pegar de experiência, principal é a força de vontade de perseverar do que tinha o povo naquela época mais antiga. Tudo era bem complicado pelo que foi no passado, mas hoje, com o avanço da tecnologia, isso melhorou bastante. Numa região propícia para a atividade, que é perene, os produtores investiram em diversificação nas cultivares. Dessa maneira, em caso de problemas com algum tipo de uva, a propriedade não fica sem produção. No passado, eram mais cultivares voltadas ao suco, as comuns, Vitilabrusca, mais para suco. Exemplo, Concorde, Isabel, Bordeaux. Hoje não, hoje a gente então tem mais diversificação, a gente então tem uma gama maior de uvas. Então, uvas comuns para suco, essas que eu citei, mas em menor quantidade, então, proporção da área que a gente cultiva, e então em maior proporção a gente tem uvas finas, tanto para espumantes, que o mercado hoje está em alta, que para vinhos espumantes, e para vinhos finos tintos. Então, alguns exemplos de variedades que a gente tem Prosecco, a gente tem Chardonnay, Merlot, Taná, mais ou menos essas são as variedades que a gente trabalha. Com a diversificação, a colheita se inicia em janeiro e é finalizada no começo de março, dando assim uma safra mais longa e tranquila para os vitivinicultores. Nós temos uma produção, então, média de 160 a 180 toneladas, isso depende da safra. O vinhedo de uvas finas, viníferas, duram menos. Eles têm problemas com doenças de
de raiz, doença de tronco, doenças fúngicas, tem problemas de viroses também, mais do que as uvas comuns. Então, a substituição deles é um pouco antes. Então, a gente sempre tem algumas áreas novas para essa questão de reformas não ficar com pouca área produtiva, né? A rentabilidade da família hoje é considerada boa por pai e filho, que indicam o cultivo de uva para aqueles que desejam iniciar uma atividade agrícola. A cadeia da uva é bem completa, né? Então tem vários produtos que saem a partir dela e tem várias gamas de produtos para vários tipos de públicos, para vários tipos de mercado. Com dedicação total e amor pelo que se faz, o legado dos Berras deve continuar por muito tempo em solos gaúchos, através das gerações que ainda virão.